In progress. Beleza. Sejam muito bem-vindos à aula 3 da Masterclass Casos Complexos de Dores Crônicas, uma Masterclass criada em comemoração ao Dia do Fisioterapeuta e ao Dia do Professor. O objetivo dessa Masterclass está mais que claro, é te vender um dos meus programas educacionais, mas se você não for comprar ou se você já for aluno, você com certeza vai aprender um pouco para melhorar o seu próximo atendimento, mesmo que você não entre não entre nos programas, tá bom? Então, é uma parte do conteúdo gratuito que a gente disponibiliza, mais de 500 horas já estão disponíveis no YouTube, no Spotify, e é isso. Quem assistiu a aula 1 e 2, tem alguma pergunta antes da gente começar? Referente a todo o desfecho daquele caso clínico, até o momento, claro, que a gente não terminou ele. Maria, tudo ok? Damiles, tudo ok? Flavinha, tudo ok? Aninha assistiu 1 e 2, Aninha? E aí, alguma dúvida, alguma pergunta? Fique à vontade. Não, tá jóia, obrigada. Então, vamos nessa. Grande Matheus, seja bem-vindo. Galera, ó, essa sala está programada para 60 segundos de câmera desligada, quicar vocês para a sala de espera. Então, se vocês não podem aparecer, liguem a câmera e coloquem a câmera virada para a mesa, né? Para não aparecer, só para vocês não serem quicados, tá? Então, vamos nessa. Cadê compartilhamento? Let's go. Cadê o PowerPoint, meu Deus? O PowerPoint está aqui. Por que não está aparecendo no compartilhamento? Ah, achei. Então, vamos nessa. Todo mundo está vendo os slides aí? Só dá um legal assim, se estiverem vendo. Pronto, tranquilo. Deixa eu só espelhar aqui no computador para eu ver vocês também. A qualquer momento que vocês precisarem interromper, às vezes eu falo rápido para alguns, às vezes muito devagar para outros, vocês têm um botão aqui embaixo, escrito Raise Hand, que é levantar as mãos. E aí a gente vai dar a palavra para vocês tirarem as dúvidas, beleza? Então, vamos lá, do slide atual. Então, a gente parou aqui, né? A gente tinha selecionado, a gente tinha apresentado um caso de um paciente que tem dor lombar, virilha, coxa anterior e posterior, perna também, e a gente fez uma série de movimentos para buscar violação de expectativa, para buscar preferência direcional, para buscar habituação, e a gente não conseguiu. E aí a gente encontrou esse movimento que, aparentemente, eu mandei vocês irem para casa pensando em prováveis diagnósticos, e a gente teve uma resposta aparente de um possível bloqueio de movimento, né? Muitos de vocês pensaram, que assistiram aí, que esse paciente tem um bloqueio de movimento devido a essa estratégia melhorar o dobrar para trás em 30%, melhorar o dobrar para frente ao ponto dele ultrapassar a linha do joelho em pé, diminuir a dor e tirar a dor da coxa e da virilha. Mas quando esse paciente foi para casa com... Aí, o pessoal foi quicado de novo. Estou falando. Aí o paciente foi para casa... Foi para casa não, deixa eu voltar aqui, só para lembrar. Tarefa de casa nova. Qual estratégia usar? Não, a gente parou aqui. Pronto. Então, a gente pediu para vocês pensarem que o sintoma é assimétrico, que o plano sagital estava completamente bloqueado e a resposta centralizadora era aparente. Beleza? Se a resposta era aparente, a gente tem que ficar com um alerta ligado. Então, falei para vocês pensarem no que poderia estar faltando e, basicamente, fiz vocês raciocinarem no quadro inconclusivo, no quadro de SDC e no quadro de... Se vocês poderiam desistir de BM. Pensando em radiculopatia também e apresentando uma dupla apresentação clínica.
Aí a gente fez essa propagandinha aqui e voltou. E aí, qual estratégia usar? Olha só. Tarefa de casa nova, flexão em pé com o pé na cadeira, exatamente como no vídeo. Vai fazer 90 graus de joelho, exatamente como está aqui. Descer por dentro da coxa e soltar o ar. Devagar, solta o ar, relaxando a barriga. O início é sempre desconfortável, não esquece disso. À medida que for fazendo, vai ficar mais confortável. Vamos fazer 15 repetições, 3 vezes. Isso. Não sei se vocês perceberam, mas em um dos movimentos ele fez ai! E aí eu pedi para vocês refletirem sobre a continuidade. Eu pedi para vocês refletirem sobre a continuidade desse exercício, que muita gente pararia aí porque o paciente sentiu dor. E aí vocês viram que a gente insistiu. Então, esse é o movimento que a gente tem uma nomenclatura própria, que é a flexão em pé com o pé no degrau, beleza? E a gente foi analisar que, quando a gente pensa nesse movimento, a gente está fechando a raiz anterolateral direita. Todo mundo, se me acompanha aí, eu estou pegando a raiz ventral e a direita e fechando pela flexão de quadril. E eu estou pegando a raiz ventral direita e deixando ela aberta. Isso seria o pensamento biomecânico do processo. Mas lá nas aulas anteriores eu fiz vocês refletirem que a gente não sabe que merda vai dar. A gente tem que respeitar a resposta do sintoma, o que o corpo do paciente gosta e o que o corpo do paciente fala com a gente. Então, esqueça esse pensamento biomecânico e vamos pensar no que o corpo do paciente aceita e não aceita. Então, a resposta foi nenhum efeito na perna, foi cesando, centralizando durante, centralizado depois, a respeito de coxa e virilha. Ou seja, esse paciente não tem dor mais na coxa nem na virilha esquerda, e só tem a dor só está na lombar e na perna. O aumento da mecânica de 25 a 30 graus da extensão em pé, que é o que ele estava com a tábua no dobrar para trás, é relevante, chama atenção. Só que eu falei também para vocês refletirem sobre contentamento. Quando eu falo de centralização, violação de expectativa, habituação, preferência direcional, eu estou falando de uau, eu estou falando do paciente sair do seu consultório te chamando de herói. E a gente não pode se contentar com pouco, tá? Vamos nessa. Nenhum efeito na perna. E agora? A palavra-chave, né, da aula passada foi nem tudo é obstrução. Aí a gente fez essa propagandinha aqui, vamos pular? Não, vamos pular. E mandei vocês dormirem pensando nas estratégias para esses pacientes. Para esse paciente, alguém pensou no que fazer agora e gostaria de colaborar, acrescentar em tudo que a gente já falou na aula 1 e 2? Todo mundo de boa com o raciocínio até aí? Então vamos nessa. Quais os possíveis diagnósticos aí? ULI. Quais os prováveis diagnósticos ULI? Cite 3. Qualquer um que venha à sua cabeça. Vem para o Zoom, pessoal. Link no perfil. Inconclusivo, bloqueio de movimento. Sim. Acho que agora só esses dois. Gi, consegue pensar em alguma coisa? Eu iria inconclusivo Beleza. também. Vamos nessa. Vamos seguir. Então, aqui era um ponto para pergunta, mas a gente já começou com isso, né? Ninguém tinha pergunta, então vamos nessa. Diagnósticos prováveis. Bloqueio de movimento. Essa sequência de slides é para mostrar para vocês as possibilidades infinitas de um paciente com dor lombar ou com dor na perna relacionado à coluna pode ter diante da gente. O diagnóstico pode ser hérnia de disco, mas ele pode ter diversas outras apresentações clínicas na frente do fisioterapeuta. Pode ser síndrome facetária, pode ser estenose, vindo com diagnóstico médico, vindo com diagnóstico de imagem, mas na nossa frente ele pode ser um bloqueio de movimento que tem certas características. Ele pode ser uma disfunção ou uma disfunção com aderência de raiz nervosa.
que também tem certas características, que eu vou deixar em branco aqui, claro, porque eu só vou falar sobre dois diagnósticos nessa masterclass. Pode ser uma alteração postural que a maioria esmagadora dos fisioterapeutas acreditam, olha, sua postura está ruim, vamos corrigir a sua postura, e não sabem ao mínimo o que é uma definição de uma alteração postural. Pode ser, é uma probabilidade, que também tem suas características. Ele também pode ser uma patologia grave, ninguém pensou em uma patologia grave aí? Todo mundo ficou com inconclusivo e síndrome dolorosa crônica. Pode ser uma patologia grave também, que tem um conjunto de características. Pode ser uma síndrome de dor inflamatória também, que também tem suas características. Pode ser uma radiculopatia, que também tem suas características. Pode ser um pós-operatório? Tá, pode ser, mas nesse caso não, né? Porque o paciente não veio secundária à cirurgia. É só a possibilidade do que pode aparecer no seu consultório. Espera aí que tem gente entrando aqui. Vamos lá. Seguindo. Que também tem suas características. Pode ser uma alteração sacroiliaca pélvica / gestacional. Ó que louco. E aí eu quero convidar vocês a pensarem principalmente nesse diagnóstico aí, porque o que acontece é o seguinte: todas as vezes que a gente vê uma dor glútea profunda, uma dor irradiada na lombar, a gente fica pensando, será que é sacroiliaca? Principalmente quando vem de osteopata e quiropraxista. Ah, sua sacroiliaca está desnivelada. Tem uma porrada de critério para a gente caracterizar esse diagnóstico de sacroiliaca. Tem uma porrada de critério para ser uma síndrome de dor pélvica e tem uma porrada de critério para ser uma síndrome de dor gestacional. Ele também pode ser uma estenose, e aí eu fiz um questionamento dentro do grupo do Telegram também, e dentro do canal de transmissão. Na verdade, eu fiz uma enquete nos stories falando assim, ó, estenose de canal lateral foraminal. Ela tem tensão neural? O que é que vocês responderiam? Só tem duas opções. Estenose tem tensão neural, sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Beleza. Maravilha. Só a Flavinha acertou. Existem dois tipos de estenose. E a depender de qual tipo de estenose você tem, ela pode ter uma tensão neural, sim, e isso pode se confundir muito com a radiculopatia, mas muito mesmo, ok? Então, fica com esse alerta aí. Pode ser um trauma em recuperação? Pode ser um trauma, mas não nesse caso. Só estou apresentando os prováveis diagnósticos que têm suas características. Além de tudo isso que eu acabei de falar, também pode ter uma disfunção de movimento. E eu gosto dessa imagem demais, porque na imagem A, a gente vê flexão de quadril, flexão torácica, a gente não vê tanta flexão lombar. Na imagem B, a gente vê flexão de quadril restrita, vê alguma flexão lombar e alguma flexão torácica. Na imagem C, parece que o cara está na academia fazendo stiff, verdade ou não? Parece, né? Ele tem flexão de quadril, só que praticamente não faz flexão lombar, praticamente não faz flexão torácica, chega na charneira ali, cérvico-torácica, tem uma dobradiça com aquela gibosidade, e tem a lordose cervical também. Ele parece que esse perfil C é o que acredita ser mais perigoso dobrar. Eu quero que vocês gravem muito essa imagem, porque casos complexos de dores crônicas brutalmente vão se apresentar com DACs e TACs, que são duplas e triplas apresentações clínicas, onde esse diagnóstico aí vai ser preponderante, vai estar muito presente na maioria dos quadros. Tem suas características também. Pode ser uma disfunção de controle, que também tem suas características. Pode ser uma disfunção de descarga, rei, que também tem suas características.
Pode ser uma articulação estruturalmente comprometida. Vou ativar o mudo aqui. Pronto. Que também tem suas características. Pode ser um aprisionamento de nervo periférico. Pode ser. E esse caso em específico, eu fiquei com a pulga atrás da orelha sobre esse diagnóstico. Pode ser um processo de doença de tecido mole. Aí, muito fisioterapeuta olha para esse diagnóstico e fala, é a fáscia, vamos meter esteco, vamos meter liberação miofascial. E o cara fica fazendo um tratamento interminável com essas técnicas. E quando o paciente olha para a cara do terapeuta e pergunta, e aí, qual o prognóstico do meu problema? Aí o cara se treme nas calças, né? Não sabe nem para onde vai, começa... Enfim, reflexão para vocês. Eu coloquei aí esse cara do Senhor Mistério para questionar reflexivamente vocês de todos esses diagnósticos que a gente apresentou como probabilidade de acontecer aqui. É plausível que eles apareçam simultaneamente no mesmo paciente? Quem acha que sim, levanta a mão. Boa, maravilha. Ainda assim, esses diagnósticos, quando ocorrem simultaneamente, eles podem concorrer entre si ou não concorrer entre si. Traduzindo, eu tenho um paciente como esse que eu estou apresentando para vocês, que tem um quadro de radiculopatia lombar, mas ele também tem um quadro de articulação estruturalmente comprometida no quadril. E nessa radiculopatia lombar, você até acha uma posição de alívio. E quando você acha a posição de alívio, que a dor na perna praticamente some, não com comportamento de centralização, mas praticamente essa dor na perna abole, o que vai acontecer? Do nada, o quadril da paciente está destruído, morrendo de dor, ele está xingando todas as suas gerações, e quando ele levanta claudicando. Isso é uma dupla apresentação clínica com a resposta concorrente. E existe uma forma de manejar esse tipo de classificação. Se vocês começarem a tratar obstruções, bloqueios de movimento e desarranjo, o vizinho, que é DAC ou TAC, vai chegar no seu consultório também. Se ainda não chegou, que bom, você está com sorte, mas uma hora vai chegar. E quando chegar um ataque para você, que dois diagnósticos concorram e um esteja livremente, só que você está acostumado a vender planos de tratamento com resposta rápida e duradoura de 4, 6 sessões, você vai ficar perdido e o paciente vai acumular mais uma frustração na vida. E aí você vai dar trabalho para mais um profissional, porque ele vai ver outro profissional depois de você. Ainda existem essas possibilidades que têm aí suas características. Isso aqui é especial demais, porque pode acontecer com todas as outras classificações, e é o que a gente mais vê em consultório, síndrome dolorosa crônica. Isso aqui é o meu paciente mais lucrativo, e a gente tem uma aula de praticamente 4 horas dentro da mentoria só sobre esse diagnóstico. Para quem não sabe, o quadro inconclusivo é um quadro que eu cobro para acompanhar de 1 a 2 anos, R$ 5.019. E é por isso que quando você está lá no meu Close Friends, se você for aluno do BExpert, você vê prints das máquinas de cartão. Amanhã mesmo a gente tem 6 avaliações. Dessas 6, todos já pagaram a consulta antecipadamente. E quando chegarem lá, eu quero diagnosticar todos eles para propor o plano de tratamento. E aí, no final do dia, eu geralmente printo a máquina de cartão de crédito para vocês verem o volume de entrada em um dia de trabalho. Mas não é para vocês se compararem, é só para vocês se inspirarem. E aí depois de ficar uma sequência, acho que foi na venda da turma 18 do BExpert, eu fiz isso praticamente toda semana, eu recebi uma porrada de questionamento no direct, falando o quê? Caio, mas você está na capital, é fácil fazer isso na capital. Peraí, deixa eu mostrar aos alunos aqui. E aí comecei a implementar as estratégias com os alunos. Aí essa semana retrasada, salvo engano, passada, uma aluna do interior de Minas Gerais meteu R$ 8.003 em um dia. Ou seja, tirou a formação BExpert em um dia de trabalho, vendendo planos de tratamento. E quando eu identifico que o paciente é inconclusivo, nossa, eu abro um sorriso de orelha a orelha.
que eu sei o que fazer com ele a cada semana e eu sei qual é o processo de educação que eu preciso fazer e o alinhamento de expectativa para 1 a 2 anos. E quando o paciente percebe que ele vai pagar R$ 5.019, mas vai ficar comigo 1 ano, e que eu não vendo quantidade de sessões para ele, o paciente vê, pô, tá barato demais. Porque, na média, em 1 ano, eu vou ter 24 sessões se ele me ver 1 vez por semana. Mas se em alguma semana ele precisar me ver 2, isso vai aumentar demais. Automaticamente, o paciente já faz o cálculo e divide o valor que ele quer pagar pela quantidade de sessões, em média, que ele pretende fazer, que ele vai fazer. E ele vê que a sessão comigo desce de 350 para R$ 182. E ele fala, não, isso aqui é jogada. E eu deixo claro tudo isso para o paciente. Faço o alinhamento de expectativa. E aí, é engraçado porque depois eu vou mostrar um vídeo de um aluno que ele ouvia eu falar isso no YouTube, e ele ficava, não, vou fazer assim, vou fazer assim. E o diabo não dava certo, e não dava certo, e não dava certo. Até que ele comprou o diabo do BeExpert, em 30 dias ele aplicou, deu certo, dobrou o faturamento. Eu falei, rapaz, que coisa, tem gente que só precisa da ferramenta para se desenvolver. Enfim, tem suas características também. Eu vou trazer aqui uma definição do Greaves, que atualmente é o meu livrinho de cabeceira. Eu estou extraindo muito das aulas da mentoria e das atualizações do BeExpert para as Hot Seats, muito desse livro. Esse Karim Khan, ele é editor, ele é do corpo editorial da JSPT, a Débora fala também. O Jeremy Lewis é uma sumidade em musculoesquelética, especificamente em ombro. E é um livro que, se você não tiver a limitação da língua, eu recomendo que você compre. Deve dar uns R$ 1.300 pela Amazon com taxação. Se você for leitor de Kindle, eu não consigo assimilar pelo Kindle. Você pode comprar pelo Kindle, você vai pagar uns R$ 490, mas é um livro que atualmente está me deixando muito satisfeito. Qual que é a definição que o Greaves traz do quadro inconclusivo? Resposta inconsistente às estratégias de carga e sem obstrução de movimento. Kellerman, meu amigo querido, o que você acha disso aí, enquanto ao conjunto de características? Só 2, né? O que você tem para me falar disso aí? Pois bem, acredito que, bom, você já falou praticamente tudo, né, cara? Pensando num quadro inconclusivo, né? E é muito comum na nossa prática, né, Caio? Porque eu falo até por mim, que às vezes a gente quer forçar um bloqueio de movimento a tudo, a, a qualquer custo, né? E quando a gente acha que testou um movimento, né? Ah, o paciente respondeu um pouquinho, né? E a gente se contenta com aquilo. E daqui a pouco você testa de novo, ele piora na sua frente, né? Por exemplo, uma coisa que ficou muito claro para mim do inconclusivo, por exemplo, que eu quero trazer aqui para o insight para o pessoal, foi a questão das referências neurológicas, né? O SLAMP dá positivo, o LASEG dá negativo, né? É uma coisa que não casa muito bem, né? Fala, vai, mas por que que... Então, eu acho que eu concordo com a definição do livro, né? E na prática clínica, como você vem mostrando para a gente na mentoria, nas aulas vem ficando muito claro essa questão do uma hora o paciente melhora, uma hora ele piora com o mesmo movimento, com a mesma carga, você fala, "Ué, como assim, né? Então, isso vem ficando cada vez mais claro e vem, assim, tirando aquela responsabilidade de querer acertar sempre. Não, isso pode acontecer e tá tudo bem, agora eu sei manejar, né? Porque é muito diferente quando a gente se frustra, a gente fala, pô, acertei a carga, o paciente tá melhorando, daqui a pouco você vai ver, o cara piorou tudo de novo. Você fala, o que aconteceu? E aí a gente fica perdido, porque não sabe para onde ir, né? Eu nunca me arrependo de dar palavra para esse cara, viu? Grande Emily, você fica satisfeita com essa definição dessa bibliografia aí, Emily?
Satisfeita com a definição do Kellerman? Não, com a definição do slide aí. Olha Ah, o tá. que você Peraí que acha? eu tô no celular, saiu. No slide está assim, ó. Quadro inconclusivo. Características. Resposta inconsistente às estratégias de carga e sem obstrução de movimento. O que é que você acha dessa literatura? Eu acho que já diz tudo, por experiência própria, né, de pacientes mesmo que, antes até de comprar o BeExpert, é aquilo, ficar como caçador de desarranjo, né, como você mesmo fala. A gente fica ali buscando os desarranjos, não encontra, e aí quando ele não acontece, a gente se desespera e acha que a gente está falhando em algo, está falhando em alguma estratégia, que a gente está deixando passar alguma coisa, mas na realidade é a apresentação clínica do paciente mesmo que não colabora para essas estratégias, né? O que Keller errou? Exatamente. Olha só, eu vou ser um pouco mais audacioso, e aí eu posso ser xingado aí por quem assistir a reprise dessa aula, porque comumente minhas aulas chegam em gente muito grande, né? Mas tá tudo bem. Daqui a uns 5, 10 anos pode ser que eu seja disruptivo nisso que eu vou falar. Eu falei no início, acho que na aula 1 ou 2 para vocês fazerem uma reflexão a respeito de contentamento. Eu costumo brincar com os alunos que a gente tem uma tarefa que é a principal tarefa de quando eles entram na comunidade, que é a tarefa do post-it. A tarefa do post-it deixa na nossa cabeça o conjunto de características de cada diagnóstico. E aí eu brinco que quando o paciente abre a porta, eu sinto o cheirinho do que está vindo para mim. Mas eu vou ser audacioso para te dizer que eu não me contento com essa definição. Porque aos olhos de um fisioterapeuta destreinado, resposta inconsistente à estratégia de carga pode ter modulação e mediação. Independente se for modulação ou imediação, pode acontecer o que o Kellerman falou. Eu meter extensão no paciente, o paciente sair me chamando de herói, 72 horas depois ele voltar pior, te mostrar que está fazendo exercício certo e ainda te mostrar o celular. Eu postei nos stories um paciente, jogador de futebol, ele mostrou no celular o alarme, botando os horários certinho de quando ele faz o exercício. Ele, rapaz, como pode o cara melhorar na minha frente e não melhorar depois? Isso foi uma resposta inconsistente. Mas você concorda que para esse primeiro momento pode haver faltado alguns testes para definir a resposta inconsistente? E eu vou ser mais enfático ainda, sem obstrução de movimento. Basicamente, todos os quadros inconclusivos que eu tenho pego têm obstrução de movimento. Então, é comum vir sem obstrução? É comum, mas muitos casos vêm com obstrução. E eu não fico satisfeito só com essas duas características. Vou fazer vocês refletirem a respeito também da síndrome dolorosa crônica, que ele traz aí como uma dor difusa persistente, dor espalhada, widespread, que agrava com todas as atividades. Todas. E aí eu já traria essa característica para a síndrome de dor inflamatória ou para o trauma e recuperação. Comportamento de dor exagerado e crenças inapropriadas, crenças e atitudes inapropriadas. Também vou ser audacioso enquanto a essa definição, porque eu falei para vocês na aula 1 sobre um teste um teste de CPM, que é o Conditioning Pain Modulation. E quando o paciente chega com a suspeita de síndrome dolorosa crônica, se você pegar 10 pacientes assim e realizar o teste do jeito que eu te peço que é para fazer, você vai perceber que parte desses pacientes melhoram com algumas atividades e eles não deixam de ser síndrome dolorosa crônica por isso, e parte deles agravam com todas as atividades, porque a dose, eu falo para vocês, tem uma aula de tracking lá dentro da mentoria também, que eu falo para vocês que o exercício é dose dependente, ele tem um gráfico de U. Gráfico de U porque, à medida que você vai colocando dose de exercício, você vai tendo
habituação, habituação, habituação. Quando você passa do volume máximo recuperável, sensibilização, sensibilização, sensibilização. E aí eu gosto de falar disso porque depende da atividade para saber se esse paciente vai agravar. Então, você teve nessa masterclass aí, você que está vendo ao vivo, que está vendo na reprise, que está escutando no podcast, você teve aí duas características de dois diagnósticos bastante recorrentes e que geralmente são quadros refratários a múltiplos tratamentos. É o paciente que, se você mudar a vida dele, ele vai exalar seu nome para Deus e o mundo. Vai ser você e Deus na vida desse cara. Então, acho que esses são os diagnósticos mais importantes que vocês têm que compreender, e eu acho que é por isso que o BeExpert é fora da curva, porque eu tento focar muito neles. Não que eu esqueça dos bloqueios de movimento, das outras coisas, mas eu acho que eu tento tapar os buracos das outras formações do mercado muito com isso aí. E tenho conseguido. Então, reflexão de novo. Gostou da definição? Eu achei simplificada demais. Eu acho que, além daquela definição, a gente precisa trabalhar num modelo hipotético dedutivo, onde minha prioridade é excluir todas as outras condições. E não somente uma resposta inconsistente, sem obstrução de movimento. Vamos julgar também mais de uma apresentação clínica acontecendo simultaneamente nessas duas características. Então, onde estávamos? Flexão em pé com o pé no degrau, à direita. Resposta adequada, centralizando, centralizado, coxa e virilha. Dor lombar, mas dor na perna presente. Melhora da extensão em pé em 30 graus, como eu falei. Melhora da flexão em pé, ultrapassando a linha dos joelhos. Os deslocamentos laterais em pé continuam iguais. O que fazer agora? E aí? O paciente voltou para... O paciente está na sua frente. Qual a próxima estratégia? O que vocês pensariam? Detalhe, nessa altura da sessão, basicamente o tempo da sua sessão está acabando e dos dois, um. Ou você vai continuar raciocinando no caso, ou você vai perder a mão e vai colocar hands-on antes da hora, acupuntura antes da hora, manipulação antes da hora, e pode até perder parâmetro. Quais as possibilidades? Fiquem à vontade. A hora de errar é agora, não diante do paciente. Contar até 10 e chamar pelo nome. Boa. Próximo passo. Gi, o que é que você faria, Gi? Pode chutar, tem problema não. Ai, do céu. Olha, extensão deitado. Extensão deitado, beleza. Uli, o que é que você arriscaria aí, Uli? E aí? Rapaz, estou bugando aqui. É boa. Obrigado, é massa. Vai lá. Vamos Tarefa. lá. Ô, louco, eu fiz isso aí. Mandei o paciente para a mansão dele. E que mansão, viu? E ele foi com essa estratégia para casa. Pensando nos diagnósticos. Será que houve estabilização da melhora quando esse paciente voltou? Sim. A dor lombar e a dor na perna persiste. Nada na coxa nem na virilha. Realmente conseguimos alguma melhora com esse paciente. Depois da flexão em pé com o pé no degrau, a Gi sugeriu a extensão e a Uli bugou. Kellerman, alguma coisa? Eu pensaria que, por ainda ele ter uma perda no desvio lateral, eu iria com o desvio lateral, mantendo a mesma estratégia, né? O desvio lateral em pé. Desvio lateral em pé. Eu iria tentar. Entendi. E não está errado, tá, pessoal? Qualquer uma dessas estratégias, tanto que a Gi quanto que o Kellerman sugeriram, poderiam dar certo.
Eu ia, eu ia falar, ia fazer a mesma estratégia com uma pressão com cinto. Mas eu pensei para, não, acho que primeiro eu tentaria primeiro em pé, para depois ir fazendo a progressão como se fosse um lateral shift mesmo, sabe? É. Nesse nível de raciocínio agora, não tem mais certo e errado, tá? Tem sua criatividade de explorar o movimento nos princípios que você já está testando. Qual que foi o meu pensamento? Eu não posso decompor o princípio de flexão. E ele praticamente está tendo uma resposta com o lateral. Então, de todas aquelas possibilidades que a gente discorreu nas duas aulas anteriores, o que mais se assemelha com isso? O que mais seria a próxima carga disso aí? Rotação e flexão? Mantém o componente de flexão, continua explorando o lateral. Que lado? Porque aí tem uma bugada legal que muito fisioterapeuta dá. Ele está respondendo com flexão em pé, com o pé no degrau à direita. A gente tem que pensar que se eu estou abrindo espaço do lado direito, a rotação e flexão provavelmente seria a esquerda e vice-versa. Se eu estou abrindo espaço à direita, à esquerda, a rotação e flexão seria a direita e vice-versa. Porque quando eu falo em rotação e flexão, eu falo no tronco rodar. E se o tronco está rodando para a direita, eu estou fechando espaço do lado esquerdo e abrindo do lado direito. É só o pensamento mecânico, mas, mais uma vez, eu quero que vocês voltem para o prisma de respeitar o que o paciente está apresentando, e não somente o pensamento mecânico. A gente fez flexão em pé com o pé no degrau à direita, com pressão extra do paciente, como balístico. Então, foi a mesma coisa que ele estava fazendo, com uma expiração no final e um solavanco. Só isso. Resposta. Diminui melhor a dor lombar. Pior, dor na perna, mais claudicação. Melhor mecânica de extensão. Parecia que trabalhava no Circo de Soleil. Completa mecânica de flexão, que levemente ultrapassava o joelho. Deslocamento lateral direito e esquerdo muito melhores. E agora, pessoal? Micaele, por gentileza, o que é que tu faria aí agora? Damires. Vamos lá, pessoal. Pode chutar agora, não pode chutar na frente do paciente. Elismara Vieira Neves. O que vocês lançariam mão aí agora? Grande Matheus. Você estaria do outro lado, Caio? O outro lado, em quê? Você fez para... Não, no caso, né? Você com a perna direita, né? Que tá A perna direita na cadeira. na cadeira. Tá. Talvez eu tentaria com a perna esquerda para ver o que aconteceria. Por mais que tenha ali 4 referências que você melhorou, mas essa dor na perna mais claudicação me deixou um pouco um pé atrás. Não sei se continuar por isso ao longo do tempo vai piorar, entendeu? As outras. Bom, eu gosto desses momentos de tensão. Matheus, faria alguma coisa, Matheus? Ana Furbina. Próximo passo. Melhoramos muito ele. Vamos nessa. A dor na perna piorou. E o cara tá claudicando. O cara chegou sem mancar na sua frente. E aí, pessoal? Pensa um pouquinho. Quero alguma sugestão de vocês além do Kellerman. Kellerman já é macaco velho, já tá no processo. Não, estou pensando numa outra possibilidade aqui. Você Hum. fez com ele com a mão por dentro da perna, certo? Sim.
talvez tentar com a mão agora fora da perna, do outro lado, entende? Fazer o mesmo movimento, só que com a mão fora da perna. Sim, isso fecharia um pouco mais espaço de um lado e abriria um pouco mais espaço do outro. Muito bom. Perguntas até aí, pessoal? Questionamentos? Eita, que agora vem um negocinho para vocês. Olha só, não chora não, viu, velho? Olha só, encontrei esse cara em uma formação que a gente fez fora. Eu falei, rapaz, esse cara é diferenciado, beleza. Criei o BeExpert e ele comprou e está 3 anos comigo, 3 anos renovando a anuidade. A gente se encontrou em alguns cursos, quando ele se matriculou tomei um susto, e ele triplicou o faturamento, mesmo com 40% da agenda devido à Covid, e o relato dele está lá nos destaques. Hoje ele é faixa preta do BeExpert. Eu já falei que a gente tem uma gamificação lá dentro, né, que a depender dos marcos de faturamento de cada aluno, eles vão pegando as faixas tipo karatê, sabe? Ele presta consultorias para profissionais pelo Brasil, então se você tem dificuldade com algum caso clínico, tá tapado em algum paciente, chama o que quer, paga uma consultoria do cara, porque vale a pena, viu? Então, é um cara que se desenvolveu demais, ele tem um recadinho para vocês aí. Ah, esqueci disso aí, viu? Olá, eu sou o Kellerman, fisioterapeuta, moro em Caraguatatuba, São Paulo. Eu conheci o Caio através da internet, indicação de um amigo meu, que me encaminhava suas lives para eu acompanhar. E logo que eu comecei a seguir o Caio, assistindo suas lives, já me identifiquei muito com a maneira como ele discursava sobre dor crônica. Ele dizia que tinha uma formação onde ele ensinava fisioterapeutas a lidar com pacientes com dor crônica em casos complexos. Então eu resolvi apostar na formação BeExpert. Quando eu entrei para a formação BeExpert, logo me deparei com uma enxurrada de conteúdo. E quando eu vi as aulas, que eram curtas e bem objetivas, bem práticas, de clínico para clínico, quando eu comecei a aplicar o que tinha ali, o raciocínio, o Caio explicava passo a passo, o verdadeiro GPS da avaliação ao tratamento aos pacientes com dor, os resultados na prática clínica começaram a mudar. Eu comecei a ter mais segurança para dar diagnóstico, mais segurança para dar prognóstico para os pacientes, mais segurança, mais clareza no meu raciocínio clínico. E o que tem de diferente nesse curso também é que nós temos uma comunidade fechada entre os alunos, onde ali semanalmente nós discutimos casos clínicos, por causa por nós, trocávamos algumas informações, e o Caio também respondia aos alunos ali na comunidade. E ele aproveitava essas dúvidas na comunidade e transformava em modelo de aulas, incorporando essas aulas no seu curso do BeExpert. No curso, então, eu estou ganhando mais fora, mais conteúdos. E o que é mais valioso para mim, nesse curso, foi um modelo como o Caio gerenciava isso. Uma vez ele resolveu fazer sessões clínicas, onde ele atendia nossos pacientes ao vivo, ali de forma online, e nós assistimos como ele avaliava e tratava nossos pacientes. Então, ter a oportunidade de ver um profissional do gabarito do Caio atendendo nossos pacientes ao vivo foi muito enriquecedor para mim. Depois nós criamos um outro modelo de hot seats, onde os alunos ali presentes discutiam os casos clínicos numa mesa redonda, e essa troca trouxe muito enriquecimento de conhecimento para nós. Eu sou muito grato ao Caio, à formação BeExpert, aos amigos que estão ali dentro e que me ajudou bastante na minha formação, na minha capacidade profissional. Então, se você deseja melhorar a sua habilidade clínica, a formação BeExpert é para você. Boa. Eu que sou grato por você estar aí, viu, meu velho? Já falei isso com você várias vezes e reitero isso aí aqui agora. Ó, reflexão, quero que vocês sejam verdadeiros, tá? Em quantos momentos você teria ficado desesperado ou perdido nesse caso? Seria bom ter um GPS para seguir? É sobre isso que eu estou falando com vocês. Não importa em que formação você vai entrar, se é no LBP, no Spine ou no BeExpert, você tem duas opções. Continuar do jeito que está, ou tentar fazer alguma coisa nova para se desenvolver dentro da profissão. Não que você não esteja se desenvolvendo. Com certeza, para estar aqui, você já deve ter feito vários cursos antes de pensar em entrar para o meu programa e com certeza você já se desenvolveu. Mas a proposta que eu tenho para você é começar a olhar com mais carinho para o outro lado da força, né? O outro lado, que são os casos complexos, que a gente não pode prometer resultado rápido e duradouro, como muita gente fala por aí, e nem inventar técnicas que vão tratar a hernia de disco, como tem curso no mercado que faz aí. Às vezes eu vejo um fisioterapeuta fazendo uma técnica, eu falei, velho, de onde que isso saiu? Aí o cara vira meu aluno, aí eu vou perguntar pro cara, não, mas ele falou que isso, meu Deus do céu, ó aqui a evidência, ó. Não, tá inventando uma técnica para te dizer que trata isso. Você já tem experiência? Você tem experiência de resolver algum problema com essa técnica? Aí o aluno vai e gagueja. Por que gagueja? Porque foi por causa de promessa. E é por isso que o BeExpert vale muito mais do que a média desses cursos por aí. Então, ao final dessa aula, você tem essas opções, né? Você pode estar bem, mas você pode se dar uma chance de melhorar mais. E você tem essa oportunidade, se você pegar as 3 palavras-chave, né? Que esse curso vai cair de R$ 1.400 para essa bagatela aí. É só você falar comigo no direct.
E você ainda ganha R$ 1.000 para fazer o upgrade para qualquer uma das outras formações, seja Spine ou B-Expert. Aí você vai aprender esse pensamento exclusivo à dor lombar. Opa! Você vai ter essa opção também, que é a formação Spine, que é o meu curso de avaliação e tratamento da coluna. Atualmente é 3.297, mas se você tiver as 3 palavras-chave e falar comigo no direct, eu te dou um cupom e ele cai para 2.704 à vista no crédito ou 12.270,40. Se for Pix, eu derrubo ainda mais. É só falar comigo. Você ainda ganha 2.000 de cashback para ir pro B-Expert. No caso, se você quiser comprar o B-Expert depois, e eu te digo assim, 99% dos alunos que entram no Spine praticamente não tem outra opção, tá? Então você vai ganhar 2.000 de desconto para subir para o B-Expert. E você sabe que atualmente a formação B-Expert custa R$ 7.200 ou 12 de 720,70. Você olha para essa bagatela aí, você fala, meu Deus, que curso caro da porra, né, velho? E eu, velho, é caro mesmo, velho, porque eu ensino você a fazer essa grana em um dia de trabalho. Então, assim, eu falo para vocês sempre, ó, só vai parar quando chegar em 10 mil. Quando chegar em 10 mil, não vai subir mais, pode ter certeza. Mas esse ainda não é o preço que eu quero cobrar por ele, para um ano de acesso dele. Mas se você tiver as 3 palavras-chave, vai cair para você também. E você leva R$ 30.000 de mentorias, ou seja, 3 ciclos que já aconteceram, que atualmente custam R$ 10.000 por ano. Você vai levar a gravação desses 3 ciclos dentro como bônus, sem pagar nada mais por isso. Se for Pix, eu derrubo ainda mais para você. Então, palavra-chave de hoje, casos complexos, beleza? Continuando. O que é que a gente fez? A gente mandou o paciente para a mansão dele. Mandamos o paciente para a mansão dele com um movimento balístico e fizemos a educação em dor, falando para ele o seguinte, olha, a gente já teve um resultado muito satisfatório para o seu caso do ponto de vista mecânico, do ponto de vista funcional, você está conseguindo fazer várias outras coisas, mas parece que você tem um outro problema na perna e não gostou de você ter melhorado da coluna. Agora me diga uma coisa, se você soubesse que ao passo desse tratamento, se você soubesse, peraí que minha faxineira favorita entrou aí, deixa eu ativar o mudo dela, que ela assiste minhas aulas dando faxina na casa dela, é engraçado. Mas essa parte do seu corpo parece que não gostou de você ter melhorado a coluna. E se eu tivesse te perguntado, se eu tivesse te questionado no início do tratamento, se você tivesse com esse resultado hoje, você me procuraria? Ele deu risada e falou, não. Quem você procuraria? Ah, eu acho que eu ia no médico, né? Por quê? Ah, porque, sei lá, dor na perna. Tá, o que você pensa que é essa dor na perna? Ah, não sei, minha tia teve trombose. Gente, a escuta ativa, o questionamento socrático e as perguntas reflexivas fazem você descobrir que o seu paciente já sabia o que ele precisava. Mas por algum motivo ele está procrastinando e querendo ouvir de uma pessoa mais experiente do que ele, um especialista que ele considera especialista, que ele precisa de determinado cuidado. Então, esse foi o processo de educação. Falei para ele não se preocupar ainda com a dor na perna, mas que sim, faz todo sentido do mundo que ele procure um médico. Mas que a gente vai continuar combatendo essa dor na perna. Então, esse paciente voltou. E quando esse paciente voltou, a gente fez isso. Casa nova, afundo em amplitude média, bota 2 cadeiras do lado para ajudar em caso de fisgada no quadril, tá? Eu quero 10 repetições, 2 vezes por dia, todos os dias até voltar semana que vem. Por que eu dei essa orientação aí? Porque durante a execução, ele estava sentindo uma fisgada na região do quadril e da virilha, que era uma dor remanescente que a gente já tinha tratado nele. Então, eu estava com essa comunicação, encorajando ele a continuar com o exercício, apesar da dor. Apesar da dor. Beleza? Ele voltou completamente melhor da lombar, mas continuou mal da perna. Vê bem, eu estou supondo aí que no modelo hipotético dedutivo sobrou na DAC, bloqueio de movimento mais disfunção de descarga. Que essa dor seja residual. Então, eu estou jogando peso na perna afetada de qualquer maneira. E a evolução desse exercício aí foi um agachamento búlgaro. Para quem não sabe o que é agachamento búlgaro, a perna de trás estaria elevada numa cadeira e ele estaria descendo com o joelho até o chão, tá?
para tratar essa possível disfunção de descarga. Ora, se esse paciente responder, a gente bateu o martelo. Perceba que nessa altura do campeonato, eu ainda não tinha completamente o meu diagnóstico fechado. Eu sabia que eu estava tratando algumas possibilidades, e eu sabia o tempo de tratamento dessas possibilidades. Então, quando eu cogito isso, eu já vendo o plano de tratamento lá na primeira consulta, porque há suspeita disso e daquilo. Ah, é síndrome dolorosa crônica e articulação comprometida. 1 ano, velho. 1 ano. Eu vou ficar 3 meses para SDC sabendo que a articulação comprometida não vai mudar? Vou deixar ele sair do consultório frustrado, dizendo que não melhorou, porque o paciente é catastrófico. O paciente com dor crônica tem fenômeno de borramento. O homúnculo de Penfield dele está todo borrado. Ele não sabe delimitar a área de dor dele. Isso é normal, é comum, não é culpa dele. Ele vai focar no problema que ele tem. O paciente, ele minimiza os seus ganhos. Ele não interpreta pequenos resultados como grandes conquistas. E quando você tem esse alinhamento de expectativa com essa comunicação, ele começa a notar as coisas e ficar hipervigilante no sentido bom, hipervigilante para as melhorias. E quando você mostra para ele, ó, tá aqui o vídeo de como você chegou, tá aqui o questionário que você respondeu, ó como você está respondendo esse questionário hoje, ó como você está hoje. Então, faça questão de toda a sessão mostrar para ele os pontos de melhoria. Isso tira até o foco atencional, que seria uma alteração até psicológica que pacientes com dor crônica têm. Mas o paciente continua mal da perna. E aí, o que é que a gente adotou? A gente começou a assumir que ele tinha um aprisionamento de nervo periférico. Então, a gente começou a pecar por excesso. Então, a gente está cometendo alguns delitos aqui para ser didático com vocês. Dentro do processo, a gente te fala etapa por etapa. Aqui a gente está pecando por excesso para te mostrar as possibilidades, mas não é tudo isso de vez. Então, vamos lá. Tarefa de casa nova, oscilação neurodinâmica, exatamente como no vídeo, quando a perna estica, a cabeça sobe, quando a perna dobra, a cabeça desce. São 35 oscilações, 2 vezes no dia, 5 vezes por semana. Boa. Então, essa é uma forma de automobilizar as raízes nervosas. Então, basicamente, o nervo é um fio, né? Então, eu estou folgando o fio em cima e puxando embaixo. E aí eu não faço alongamento neural, eu faço excursão neural. E aí, se ele tiver um aprisionamento de nervo periférico, a gente vai começar a deslizar isso melhor sobre as interfaces mecânicas. Peraí que a Siri está se metendo aqui. Não, opa. Beleza. Próximo. Tarefa de casa nova, dissociação de cintura para mobilização de raízes nervosas. Não para no meio, tá? Só pausa 1 segundo do lado direito e pausa 1 segundo do lado esquerdo. Isso. Eu quero 15 repetições, 3 vezes. Boa. Isso aí a gente faz. Fisioterapeuta olha para isso aí, dissociação de cintura, né? Estou mobilizando a pelve, mobilizando o quadril. Você está fazendo uma mobilização de raízes nervosas altas. Então, isso aí vai muito bem para dores irradiadas anterior, que é uma residual que ele tinha, para dores irradiadas para testículo, virilha, pelve, que a gente está mexendo aí em raízes altas, tá? Que vão bem para a pelve. Então, dos graus de oscilação neurodinâmica, esses dois aí são os melhores. Não quer dizer que eles precisam ser os primeiros. Existem níveis de oscilação. Então, só para você ter uma ideia, a primeira oscilação, o cara está deitado de barriga para cima, com a perna aberta em 45 graus, rodando o hálux em direção ao tornozelo oposto. Apenas. Só isso. Aí quando você vê o vídeo lá no meu story fazendo uma parada dessa, meu Deus, que diabo o Caio está fazendo ali? Você já sabe o que é, porque você assistiu essa aula. É um movimento besta, né? O cara está rodando o pé para dentro, o que é que está acontecendo? Então, ali é o grau 1. Existem vários outros graus até chegar nisso aí. Então, é por isso que eu falo que lá dentro é o GPS. Casa nova, tarefa Próximo. Então, a resposta sintomática foi diminui melhor 20%, velho. E aí, velho? Isso é uau? O cara tá falando pra você, pô, tô melhor 20%. Quando o cara olha pra minha cara e fala, tô melhor 20%, eu, porra, tá igual. Tá igual, tá me tapeando, é efeito Hawthorne acontecendo na minha frente. E agora? Fecha o diagnóstico? Ele melhorou 20% com oscilação neural, tá? Não foi com o afundo, não. E aí, fecha o diagnóstico?
mando para casa, o que vocês fariam? Pensem um pouquinho. Esse cara aqui tentou aplicar tudo que eu falava pelo YouTube. Eu falo para vocês, ó, tem mais de 500 horas no YouTube de graça para você assistir. Você pode assistir, o curso está todo lá e de verdade. Formação BXpert está dentro do YouTube, está toda dentro do YouTube. E eu falo isso para vocês de boa. Você pode não comprar e ficar só lá. Porque dentro do programa você vê a sequência. No YouTube, eu te aprofundo para te deixar maluco. Esse cara tem conhecimento, mas eu não te dou coerência nenhuma no YouTube. Você sabe que a parada existe e você quer buscar mais. Então, aquilo ali é de propósito. Então, ele via a questão dos planos de tratamento e tentava aplicar o tempo todo. E aí ele percebeu que não estava dando certo, que não estava a fim de continuar faturando 9K, que já é um faturamento de gigante para o interior de uma cidade, né? E comprou o curso em dezembro, aplicou em janeiro, bateu recorde, 18K em fevereiro. Virou faixa preta do BXpert. E no último faturamento foi 20.400. E aí o que ele achou do programa? Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Loures, eu sou fisioterapeuta e quero falar um pouquinho sobre o trabalho do Caio BXpert. Bom, conheci o Caio mais ou menos uns 2 anos atrás, através do YouTube, se não me engano. Comecei a assistir um vídeo dele e vi que era um cara diferenciado, que falava umas coisas diferenciadas, que tinha muito a ver com a linha de raciocínio que eu tinha desde então. E resolvi entrar no BXpert no final do ano passado, em dezembro, se não me engano, comecei a estudar, e foi um dos melhores investimentos que eu já fiz em relação a cursos dentro da área da fisioterapia, porque além de aumentar e melhorar minha capacidade clínica de resolução do problema do paciente, também fez aumentar o meu faturamento. Muito, certo? Então, é um curso que eu indico para todos vocês. Saiam de cima do muro, não fiquem na dúvida, entra porque vale a pena. Boa. Beleza. Então, o procedimento que a gente adotou, o pessoal não tá... Acho que o pessoal está com um pouco de sono, não está interagindo, então vamos nessa. Encaminhamento médico. Foi o procedimento que a gente adotou, velho. O cara fez um Doppler vascular, fez exame de sangue do dedímero e tinha um coágulo na batata da perna. Ele usou medicação, Clexane, junto com meia compressiva, e graças a Deus o angiologista disse, faça fisioterapia, meu filho. Por quê? Porque existem médicos que falam assim, quando eu estou com esse problema, é repouso. E já tem vários estudos científicos mostrando que o cara está com trombose venosa profunda, está com coágulo, mas o exercício não é preditor de risco para ele. Então, graças a Deus, esse vascular falou isso para ele, porque senão ele estava desesperado e ele ia querer interromper o tratamento. E se ele viesse falar isso comigo, eu ia ter que montar uma aula cheia de slide para ele, para explicar por que eu não concordava com o médico dele e por que ele estaria atrapalhando o processo de recuperação. Então, basicamente, esse foi o procedimento. Então, qual que seria o diagnóstico desse paciente? Uma semana depois, melhora de 80% da dor na perna. Uma semana. Então, ele tinha uma red flag. Poderia nunca acontecer, né? Ele poderia ficar com aquilo ali, não ter nada. Mas imagine se um trombo desgarra e o cara vai para uma artéria circunflexa cardíaca que tem um infarto do nada. O cara que faz atividade física. Então, é por isso que fisioterapeuta é profissional de primeiro contato. E dizer que fisioterapeuta é profissional de primeiro contato não é para dizer para você, descubra essa parada aí na primeira sessão, não tem como. O modelo é hipotético dedutivo. Se você tiver com medo, você não vai nem atender esse caso, você vai encaminhar logo de vez. Só que aí ia perder a oportunidade de uma melhora dessa que esse paciente teve em menos de 2 meses. Então, ele é uma DAC de bloqueio de movimento com red flag. É importante a gente pensar e refletir muito a respeito disso. Então, o que é que me permitiu fazer isso? Triagem. O que é que me permitiu fazer isso? O modelo hipotético dedutivo. Questions? Perguntas sobre o caso? Agora vamos tirar uma fotinha de encerramento. Aí eu quero ver todo mundo abrir a câmera. E aí, perguntas, pessoal? Sobre aula 1, 2 ou 3, sobre o curso, sobre qualquer coisa? Tagarela alguma coisa? Quer alguma coisa?
Então, Apenas entrem. Venham. então, Vai. acho que 2-2-1, né? Ou o professor é bom demais e não tem dúvida nenhuma, ou a galera é muito envergonhada, né? Mas tá tudo bem. A gente abre caixinha de perguntas todos os dias, vocês vêm lá, né? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só mandar lá. E essa aula vai ficar disponível até meia-noite, então você pode ver e rever aí para tirar qualquer eventual dúvida. Quem já é aluno, essa gravação vai estar dentro da plataforma, então você vai poder rever, e isso vai subir para o BXpert Pro também, porque eu considero esse caso clínico uma das hot seats que a gente iria apresentar. Falar nisso, amanhã tem, né? Amanhã tem, e não é só para mentorado, é para alunos do BXpert também. Então, acho que já tem 18 pessoas inscritas na comunidade, então, se você é aluno e não está dentro, passa na comunidade do Facebook para se inscrever, que amanhã tem duas sessões clínicas, né? 2 atendimentos ao vivo que a gente vai fazer diante de vocês, para vocês verem essas paradas que só estão nos slides acontecendo ao vivo. Depois dessa hot seat, depois dessa sessão clínica, vai ter mais uma, e depois a gente encerra, porque a gente vai fazer as vendas da turma 2 da mentoria, que é só para alunos que estão dentro da formação BXpert. Considerações finais, pessoal, e assim, falar para vocês que muitas vezes a gente vê uma coisa como cara, mas não enxerga o custo de oportunidade de adquirir o conhecimento dessa coisa. Então, muitas vezes você vai pagar aí num curso R$ 4.000, R$ 5.500 para fazer um curso presencial de 5 dias, que o custo não é só o valor da inscrição. É o custo de oportunidade de você não trabalhar nos dias presenciais, é o custo de oportunidade de você não ter suporte, é o custo de oportunidade de passagem de ida e volta, hospedagem, alimentação e o cacete armado a 4. Então, dentro do online, com 1 ano de acesso, você quebra tudo isso. E o principal, a maioria dos cursos presenciais, você não tem o suporte que a gente dá lá dentro. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque a gente já rastreou os 14 cursos online que tem no mercado, que parecem que ensinam a mesma coisa do que eu ensino, e ninguém entrega o que a gente entrega lá dentro. Ponto. E aí é claro que vão ter um momento de vocês de estar dentro e de não estar, mas é tudo que eu falei aí nessas 3 aulas, não tem tirar nem pôr. Essa condição é para hoje, então, basicamente, o valor vai voltar para 7.200 e na próxima turma vai estar mais alto, e aí se você não entrou agora, eu acredito que você não vai entrar mais, tá? Então, era isso que eu tinha para falar hoje. Então, vamos tirar nosso print. Quem quiser aparecer aí, vamos ligar a câmera, vamos dar 30 segundinhos para a galera que quiser aparecer na foto. E vamos dar um abraço se não tiver pergunta. 1, 2, 3 e... Boa, daqui a pouco tá lá no Instagram. Tem certeza que não tem dúvida para agora no ao vivo? Olá! Depois aparece um bocado. Então, fechou. Eita, eu não tô te ouvindo, Lidiane. Você tá falando, tá mudo. Ó, Diga aí. é porque eu quero saber se vai ficar gravada, porque eu cheguei só para foto mesmo. Ah, tá. Tranquilo. Para vocês vão ficar gravado, porque a gente vai subir a aula dentro da plataforma. Fique tranquilo. E para a galera que não é aluno, vai ficar gravado até meia-noite. Já vai subir assim que encerrar aqui a conversão. Ok? Muito obrigado pelo comparecimento, por terem assistido. Foram mais de 140 visualizações aí. Então, obrigado mesmo. E vamos para frente. Valeu, pessoal.